aos trabalhos da terceira Câmara de Direito Público, Civil de Direito Público e Coletivo, pelo cumprimento de Margarida Vencida, do Sebastião, companheiros de trabalho, servidores, eventuais, todos que estão conosco, eminente procurador de justiça, eminentes advogados, partes, a imprensa, eventuais, estão conosco nos trabalhos de hoje. Queria comunicar aos eminentes pares que, conforme determinado pela Câmara, eu fiz ao senador presidente o requerimento para que fosse transferido os trabalhos a partir da próxima terça-feira para a parte da manhã. Sua Excelência, o presidente pediu, através do juiz auxiliar, a anuência dos pares, porque isso vai implicar em alteração do regimento interno e ele vai, então, se houver a anuência, definir a de referendo do pleno, para que a gente possa já, a partir da próxima terça-feira, queria já comunicar com o Procurador de Justiça, porque começando os trabalhos às 8h30 da manhã, a gente pode, a nossa pauta é sempre muito extensa. Então, para poder oportunizar os advogados de usarem da tribuna, fazerem a defesa, e a gente mesmo tornar com mais segurança, com mais tempo. Então, a gente vai passar ali o dia trabalhando, a gente gosta de trabalhar, gosta do que faz, né? Então, não vamos, suspende para o almoço e depois retorna na parte da tarde. Nós vamos começar, então, a terceira Câmara. Eu já fiz o requerimento, eu só peguei o requerimento de volta para pegar a anuência dos senhores, tá bom? No requerimento que eu já fiz, já está inclusive pronto para. Vou pedir para a doutora Larissa para depois passar, por gentileza, para o senador Maria Francisca e o doutor Sebastião. Receberam a ata por e-mail, alguma retificação? Correto? Correta? Então, nós vamos por aprovada a ata número 16 de 2013. Nós temos pedido de continuação do julgamento do recurso 19.615, com preferência numa possibilidade mais de sustentação oral. Nós estávamos fazendo a votação da preliminar de cerceamento de defesa. Eu rejeitei a preliminar. Doutor Sebastião acompanhou e a desembargadora Margarida pediu vista, também acompanhou, e foi juntado então um parecer da palavra do ministro Galvão, trazendo alguns pedidos novos. Então eu achei, antes de fechar o julgamento da preliminar, achei por bem reanalisar junto com as novas razões. Em virtude desse documento que foi juntado aos autos, eu gostaria de saber se a pessoa da Procuradoria gostaria de se manifestar, porque não foi aberto vista para que a Procuradoria se manifestasse. Se você pode se manifestar em sessão. Excelentíssima senhora presidente, Igreja Câmara, senhores advogados, senhoras e senhores. Eu tive o cuidado de analisar o parecer elaborado pelo advogado Margal, que atendendo a consulta do réu José Geraldo Vila, discorrendo sobre o julgamento antecipado da lide e concluindo pela ocorrência de cerceamento de defesa em face do interferimento da falta testemunhal. Inicialmente, cumpre constatar que o mencionado parecer não chegou aos autos a destempo, após o início do julgamento da apelação, e especialmente depois de rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, portanto, flagrantemente fora de qualquer tempo ou possibilidade de exceção. Depois da leitura atenta do parecer, constata-se ainda que nenhuma novidade possível para auxiliar no julgamento da presente apelação, pois que todas as questões nela inseridas foram debatidas pelas partes e bem decididas nos autos, tanto pelo magistrado da instância de piso, como por essa igreja. O caso em tela se ajusta ao disposto do artigo 330 do Código de Processo Civil. Bastava ao réu, ou aos réus, trazerem para os autos
documentos comprobatórios da regularidade da empresa, do serviço por ela prestado, da licitação em que ela se sagrou vencedora, do exemplar do Diário Oficial em que foi publicado o ato. E isso não se comprova por testemunha, mas sim por documentos. Aliando subjetivo entre o dano causado ao erário e a conduta do réu resultou comprovado na medida em que ele, político experiente, na condição de gestor público, que ocupava cargo na mesa diretora, ora como presidente, ora como secretário, assinava os cheques e, por imposição regimental, era responsável pelo processo licitatório e pela contratação do emprego. Portanto, a matéria já está ultrapassada, uma vez que a preliminar de licenciamento de defesa já foi julgada e acertadamente rejeitada, com análise sobre os fundamentos do recurso. Razão porque, nessa oportunidade, nós reiteramos a manifestação ao Ministério Público de improvimento dos recursos dos réus e improvimento dos recursos do recurso proposto pelo Procurador de Justiça que atuava nesse caso. Ministro Valles, há dois pontos bem fundamentais no parecer e que eu venho com o voto escrito. A taquigrafia não precisa preocupar que eu estou com o voto escrito, somente para poder passar por Ministro Valles. A questão é que, em princípio, o parecerista diz que, como a ação de improbidade implica em imputação de sanções muito graves, e, não obstante a sua natureza não seja penal, ele diz que, em face dessas graves punições, as ações de improbidade devem se pautar também pelos princípios do direito penal. Nesse sentido, a gente diz que há princípios realmente gerais do direito penal, e eu estou colocando aqui, que podem sim e devem ser obedecidos na ação civil pública, mas que nesse caso há um deles que prevalece sobre todos, que é exatamente a questão da culpabilidade pela exigibilidade de conduta diversa dos réus. Ainda que se pudesse falar em omissão, os réus tinham o dever de agir e, segundo o ditame do direito penal, o omitente que tem o dever de agir, essa omissão é penalmente relevante. Isso também se aplica, se é que se quer analisar pelo princípio dos básicos do direito penal, a gente teria também como sustentar. A questão do dolo é matéria de mérito, né? Até as partes suscitaram, é um dos itens que a gente está colocando e eu vou analisar no momento próprio. Mas o parecer não me fez mudar o entendimento de que a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide deve ser rejeitada. Eu estou, então, acompanhando um pouco o que Vossas Excelências votaram, inclusive depois de ouvir atenciosamente o voto da ministra Maria Garcia, e, então, fechando o julgamento, rejeitando essa preliminar. A próxima preliminar que foi suscitada pelos recorridos, pelos recorrentes, pelos apelantes, é a preliminar de conflito da Lei 8.429, de 92, com os agentes políticos. E segundo entendem, especialmente o apelante José Geraldo Riva, alia que a lei de improbidade administrativa ela não se aplicaria aos atos do deputado José Geraldo Riva e, segundo ele, porque na época ele tinha uma função de agente político. De fato, a gente já analisou essa questão na questão de ordem que foi suscitada pelo eminente advogado, inclusive sustentada aqui pelo doutor George Alves, né? E a gente já se manifestou a respeito, mas eu coloquei bem analisada a questão, trazendo o entendimento também dos desembargadores que já atuaram em questões semelhantes do nosso tribunal,
dos tribunais desse país e dos tribunais superiores. Então, eu estou trazendo à colação o julgamento do recurso de apelação civil 121.201 de 2010, que envolve também as mesmas partes, né, onde o relator, o desembargador Luiz Carlos da Costa, mostra no voto que a Constituição ela qualifica de eminentemente civis as sanções que são impostas pela lei de improbidade. E há uma distância, uma diferença das esferas, né, de atuação. E ele diz que os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal. Então, essa questão, a lei 8.429, que alia, né, e a lei 10.079 de 50, que é a lei dos atos de responsabilidade dos agentes políticos, aí no caso do deputado, elas têm campo de incidência diverso, uma de natureza civil, a outra de natureza criminal. Então, eu estou transcrevendo um pedaço do voto, um inseto do voto do desembargador Luiz Carlos, quando ele disse assim: não é juridicamente aceitável, porque ofensivo ao dogma da igualdade consagrado na Carta da República, artigo 30, inciso 1, que tão só os pés descalços, os funcionários de baixo coturno, é que poderiam ser processados por improbidade administrativa, enquanto os do andar de cima estariam a nadar de braçada a salvo da aplicação da Lei 8.429 de 92. Nesse mesmo julgamento, o desembargador Juraci Persiano, que foi o revisor, ele também trouxe um voto longo com argumentos muito sólidos a respeito da aplicação da lei aos agentes políticos. Eu estou transcrevendo, né? Então, os deputados estaduais, eles não estão submetidos, então, quando se trata de questão de improbidade ao regime da lei 10.079 de 50. Ele fala isso, ele traz entendimento. E a reclamação que foi citada pelos apelantes, que é aquela reclamação 21 e 38 do Supremo, que fala exatamente dos ministros de Estado, a gente entende que ela é específica para ministros. E hoje a jurisprudência está pacífica a respeito disso. Aquele paradigma, ele somente se aplica para o ministro de Estado e não para os demais agentes políticos. Isso aí foi por nós trazido naquele voto, daquela decisão monocrática do ministro Joaquim Barbosa, né, que colocou de forma bem clara quando se tratava de um conselheiro de Tribunal de Contas do Rio de Janeiro em reclamação ajuizada pelo Promotor de Justiça de lá. Então eu estou colocando isso, está desse jeito, está transcrito, tem mais jurisprudência, tem mais entendimentos, só nessa são mais de 17 laudas, mostrando, inclusive um voto da ministra Carmen Lúcia, mostrando exatamente que a linha se aplica sim aos agentes políticos. E eu encontrei agora, recentemente, foi dia 20 de março, que foi publicado. O Supremo publicou aquele recurso do ministro, do deputado federal Antônio Garotinho, onde a ministra Carmen Lúcia cassou a decisão da primeira turma do STJ, eu acho que um voto histórico, né, mostrando aí a questão que a lei se aplica assim aos agentes políticos e tornou para mim indiscutível a matéria com esse voto. Então, com essas considerações, com tudo que está escrito, não só isso que eu estou dizendo, eu tenho voto escrito, eu repito, eu estou então rejeitando essa preliminar do conflito da lei de improbidade com a lei de responsabilidade dos deputados. É assim que eu voto, rejeitando a preliminar. Como que vota o método revisor? Doutor Sebastião Barbosa Farias. Senhora Presidente e Relatora, Vossa Excelência já afirmou, e é verdade, que nós já enfrentamos essa questão quando Sua Excelência, o advogado da tribuna, suscitou questão de ordem nesse sentido. Reafirmo os meus argumentos e a minha manifestação naquela oportunidade. Também tenho voto escrito e não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência. Senadora Maria Aparecida. De acordo com Vossa Excelência. Então, rejeitando também essa preliminar, nós vamos então enfrentar
a prejudicial da prescrição que foi analisada no parecer da Procuradoria. Eu tenho uma questão, Meninos Pares. Essa prejudicial, não obstante conste do parecer, ela não consta das alegações recursais. Então eu trouxe as razões recursais do deputado Geraldo Riva, que estão no volume 12, de página 12.316 a 3.025, volume 16. Do volume 12 ao volume 16 são as razões e os documentos juntados pelo deputado Riva. O Joel e José Quirino, as razões estão no volume 16 até o 19. Do Geraldo Lauro e Nivaldo, estão no volume 19 ao 22. E do deputado, do conselheiro Humberto Mosaico, do 22 e 23. Em nenhuma dessas alegações recursais existe suscitada a questão da prejudicial de prescrição. De qualquer forma, eu estou colocando que, embora eu acredito que a gente não deva conhecer, não custa mencionar, para que já fique registrado eventualmente, que não ocorreu a prescrição, porque esses fatos foram suscitados, aconteceram de agosto de 2001 até dezembro de 2012. Foram exatamente 15 meses, né, na emissão dos cheques pela Assembleia Legislativa. E esses fatos, eles só chegaram ao conhecimento do Ministério Público, no caso, através, quando foi deflagrada a Operação Arca de Noé, que, através de análise de documentos das factories do João Antônio Ribeiro, foi que se chegaram a esses cheques, então se quebrou o sigilo bancário para se chegar ao cheque. Então, a portaria instauradora do inquérito civil é de 2003 e a gente verifica pela página número 2 o verso de que essa ação foi intentada dia 16 de março de 2006. Então, de qualquer forma, entre a data do fato e a data do ajuizamento da ação civil pública, não ocorreu o vídeo que poderia, eventualmente, lançar a prejudicial ou autorizar o reconhecimento da prejudicial. De qualquer forma, então, eu estou colocando, eu não estou conhecendo, em homenagem ao respeito da dialeticidade, porque os apelantes não a suscitaram. Eu não conheço dessa preliminar, dessa prejudicial, e pergunto se assim entendem também os colegas. De fato, não há nenhuma menção no recurso sobre essa prescrição. Eu entendo também que nós não devemos conhecê-la, mas é bom que fique bem claro que os agentes ímpropos sempre responderão pelos danos causados ao erário. Aliás, por tais prejuízos respondem, inclusive, os sucessores do agente ímprobo, conforme estatui o artigo 8º da Lei 8.429 de 92, nos limites da herança. Quer dizer, ainda que fosse o caso de se analisar essa prescrição, não teriam os apelantes melhor sorte. Então eu também não conheço. Senador Maria Cristina? Também não conheço. Eu não conheço a prejudicial da prescrição. Vamos analisar separadamente os recursos que foram intentados pelos requeridos e pelos apelantes e depois então entrar com o recurso adesivo. Eu achei por bem fazer análise das questões por teses suscitadas pelos apelantes. E não o recurso de cada apelante separadamente. Até porque as teses, elas se repetem. Muitas das razões foram subscritas pelo doutor Mário Sá, muito bem escritas, por sinal, mas elas se repetem, né? Vários itens se repetem. Então, se a gente fosse analisar recurso por recurso, ficaria muito longo e desnecessário. Eu achei por bem, em respeito também às razões dos apelantes, analisar por teses, né? E a primeira de todas as teses, eu fiz primeiro um relato
do que o Ministério Público pretendeu nessa ação civil, depois o que foi que a sentença considerou como documentalmente provável, e aí entrar então o que foi que a sentença considerou e o que foi que as partes alegaram. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa sentença ela já foi vista em diversos recursos, embora só agora que realmente o apelo esteja analisando o mérito da causa, mas nós já tivemos, né, só suspensão de execução dessa sentença, nós tivemos 4. Né? Os advogados trabalharam muito bem. Dois primeiros foram ajuizados aqui no outubro de 2009, né? Um pela Assembleia Legislativa, uma suspensão de segurança pela Assembleia Legislativa, depois uma suspensão de segurança pelo deputado Riva. Essas duas suspensões foram analisadas pelo desembargador Paulo da Cunha, que estava no exercício da presidência, né, em razão de viagens, ao engano, do desembargador Mariano na época. Então, nas duas, houve um deferimento na época do cumprimento, né, especialmente do afastamento ou daquilo que foi imposto ao deputado Riva. Não obstante, Sua Excelência o Presidente antes tenha colocado que a suspensão de segurança deveria ser interposta por pessoa de direito público, pelo ente público, né? Então foi como ele colocou, mas ele definiu ambas. Depois, em 2010, em março de 2010, também foi intentada uma segurança aqui também pelo deputado Riva, que foi da relatoria do desembargador José Silvério, que também deferiu. Posteriormente, também nós tivemos no Superior Tribunal de Justiça uma suspensão de segurança, que foi também ajuizada lá e que foi relatada pelo ministro Afonso Rocha. A suspensão de segurança também com voto indeferida, inclusive veementemente indeferida pelo ministro na época também. Afora isso, nós tivemos 2 agravos de instrumento, isso tudo depois de sentença prolongada, né? 2 agravos de instrumento, um que foi no finalzinho de 2009, da relatoria da desembargadora Clarice, e outro que foi também distribuído, que foi negado a liminar pela doutora Vandimara, mas a Câmara entendeu que havia duplicidade de agravos no julgado da desembargadora Clarice, que manteve também as penas aplicadas, as sanções aplicadas e o cumprimento da sentença da forma como foi colocado. Houve ainda um mandado de segurança, isso eu coloco na sentença, no voto eu venho colocando, explicando. Houve também um mandado de segurança da relatoria do desembargador José Tadeu Cury, onde Sua Excelência cassou a liminar da desembargadora Clarice, né? A desembargadora Clarice havia mantido a decisão da sentença, inclusive com o afastamento do deputado Riva das funções de gerenciamento financeiro da Assembleia, e o desembargador José Tadeu cassou essa decisão da desembargadora Clarice, mas houve um agravo regimental e monocraticamente a desembargadora Clarice cassou essa liminar. Posteriormente, esse mandado de segurança foi extinto por decisão do doutor Gilberto Giraldelli. Então, essa sentença já foi examinada também dessas formas, né? Além disso, também temos aí as exceções que foram ajuizadas na época pelo Ministério Público, né? Que também acabaram, duas que acabaram sendo julgadas improcedentes, mas que também levaram ao conhecimento do que foi decidido. Quais são os fatos? E, assim, gostaria que eu pudesse explicar da melhor forma possível, para que, assim, conhecendo os fatos, a gente pudesse entender melhor as teses que foram colocadas. Então, o primeiro fato é que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso emitiu 48 cheques
em favor da empresa Sereia Publicidade e Eventos Limitada, sacados contra o Banco do Brasil, e esses cheques, grande maioria deles, foram descontados na empresa de fomento mercantil Confiança Factory. 26 desses 48 cheques foram descontados na boca do caixa. E no verso desses cheques estava a assinatura do funcionário Luiz Eugênio de Godoy, da Assembleia Legislativa, e também do Geraldo Lauro. Luiz Eugênio de Godoy, atualmente é falecido, inclusive teve extinta a punibilidade dele por decisão na preliminar do juiz de primeiro grau. Essa empresa Sereia, o único documento que essa empresa tem é um contrato social que foi levado a registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e a respeito dela não existe nem uma gota, nem uma poeira de existência dessa empresa. Ela nunca foi contribuinte de ISSQM no município de Cuiabá. Ela nunca recolheu tributos em ICMS ao Estado. As pessoas que constam como sócios dessa empresa, a primeira delas se chama José, está lá no contrato, José Sabino Balbinotti, o número de RG, e a dona Silvia Maria Trindade. O senhor José Sabino Balbinotti, segundo esse contrato social, ele tinha o RG número 234.156 da Secretaria de Justiça de Mato Grosso. E a dona Silvia Maria tinha o RG 1.764.345, também da Secretaria de Justiça de Mato Grosso. Esses RGs analisados não pertencem e nunca pertenceram a essas pessoas. O RG 234.156 pertence ao alagoano, que na época tinha 65 anos, porque ele é de, salvo engano, de 36, o Will tinha isso, 65 anos. Um alagoano se chama Honor Evangelista da Silva e mora em Fátima do Sul. E não há notícia que esse homem nunca tenha vindo comprar uma agulha dentro de Cuiabá ou Mato Grosso, muito menos vender. O RG da Silvia Maria Trindade, que é esse 1.764.345, nunca pertenceu a essa mulher, essa senhora. Ela não existe. A pessoa, o dono dessa cédula de identidade, a dona, se chama Joselina do Prado. Ela mora em Poconé. E na data da constituição desse contrato social, ela tinha 23 anos, ela morava em Poconé. Não há notícia que ela tivesse nenhum estabelecimento comercial aqui em Cuiabá. Então, veja, uma empresa, ela foi formada por um contrato social com pessoas absolutamente falsas. Então, essa empresa não poderia nunca ter celebrado nenhum tipo de contrato, segundo a sentença e segundo eu me convenci dela, com a Assembleia Legislativa do Estado. E muito menos ter recebido R$2.600.000 em 15 meses, por serviços que não estão provados nos autos. Os responsáveis pela criação jurídica dessa empresa seriam os contadores, os contabilistas Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, que são os correqueridos. Nenhum dos acusados apelantes apresentou nesse processo uma nota de empenho, um contrato, um pagamento, uma liquidação, um relatório, um documento escrito que dissesse: foi celebrado esse tipo de comércio, de prestação de serviço com a Assembleia Legislativa do Estado.
não há ordem de pagamento, como se referiu o doutor procurador. Não há nenhuma publicação no Diário da Justiça, no Diário Oficial, nada que dissesse que essa empresa teria sido contratada na forma como foi colocada. Todos esses cheques, 48 cheques, e que foram enumerados na inicial da ação civil pública, eles estão emitidos formalmente em nome dessa empresa. Eu fotocopiei, colei no voto para que os eminentes possam verificar a assertiva, né? E assim, essa empresa não atendia e não atende nenhum requisito legal para ser contratado e para executar um contrato com a administração pública do Estado de Mato Grosso. Afora isso, há alguns outros detalhes que eu penso que me cumpre colocar para os eminentes pares e também para os advogados das partes, para eles entenderem de que foi que eu me convenci. Eu coloco assim, primeiro, que um gasto feito com publicidade em 15, somente com essa empresa, em 15 meses, totalizou R$ 2.656.921,20. Esse valor representa 8,4% do crédito orçamentário para pagamento de despesas correntes da Assembleia Legislativa do Estado no ano de 2001. Isso conforme a lei de responsabilidade. 8,4% das despesas correntes. Houve uma periodicidade anormal na emissão dos cheques. Os cheques foram emitidos em datas muito próximas. Há cheques emitidos num único dia. No dia 30 de agosto de 2001, foram emitidos 5 cheques, no valor de R$ 75 mil cada um. Num dia só, foram emitidos R$ 375 mil em favor de uma única empresa, cujo trabalho não foi demonstrado por documento hábil nos autos. Também chama a atenção o fato da empresa ter sido constituída dia 1º de agosto, constituída através desse contrato fantasma, né? Constituída através desse contrato com pessoas que não existem. Então, ela teria, segundo ela já teria começado a receber, não se sabe quem recebeu, né? Porque, se as pessoas que são os donos da empresa não existem, né? Ela começou a receber dia 30, ela foi formada dia 1º de agosto, dia 30 ela já começou a receber. E nesse dia 30, ela já recebeu R$ 375 mil. Isso chama atenção porque é um prazo recorde de funcionamento de 29 dias de uma empresa e ela já pôde demonstrar, sem prova de nenhum serviço que ela prestou, nos 29 dias de existência fajuta, né, que ela tivesse prestado serviço para alguém que pudesse trazer a realidade. São 105 empresas. Pela Assembleia Legislativa. Há um detalhe muito interessante que é do cheque 10.027. Esse cheque, ele é no valor de R$ 50 mil. Ele foi emitido no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 2001. E por incrível que pareça, esse cheque foi compensado no dia 20. É isso mesmo. O cheque foi compensado antes de ter sido emitido. A data da emissão do cheque é dia 25 de dezembro, dia de Natal. Eu respeito muito quem trabalha, especialmente dia de Natal, que é um dia tão sagrado. Mas emitiu um cheque para pagamento dia de Natal, com compensação no dia 20. Também há outros que foram, há um outro cheque, que é também o 15.577, que foi liquidado antes da data da emissão, né? São alguns dos detalhes que me fazem acreditar que se adolo na conduta dos apelantes. E adolo por quê? Porque eu posso juntar todos esses fatos e quem tinha a gestão, quem tinha o dever de agir,
era a mesa diretora da Assembleia Legislativa. O regimento interno diz isso. A mesa diretora cabe promover as despesas, não é isso? E cabe também fiscalizar e gerir as concorrências públicas. Um valor desse não poderia nunca ter sido feito através de possíveis, né, cartas convites, como consta do relatório de prestação de contas do Tribunal de Contas. Eu fui procurar um técnico para análise dessas contas, porque eu não conhecia, e perguntei para ele como o Tribunal de Contas aprovou essas contas e me emitiu um relatório dizendo que se tratava de cartas convites. O técnico me disse, eu não sei. Porque esse valor nunca poderia ter sido feito por carta convite. Um valor de R$2.600.000. Exigiria uma concorrência pública. E fracionamento no valor de R$7.000 por carta convite, seriam mais de 300. Então, eu coloco isso no voto, eu estou explicando ponto por ponto, enfrentando ponto por ponto o que foi colocado no recurso, inclusive com referência, mencionando os arquivos do computador dos contadores, onde constava da empresa Ômega, de propriedade do Joel e do José, né? E mostrando que os deputados, à época, componentes da mesa diretora, tinham o dever de agir, tinham o dever de fiscalizar. Não eram apenas simples assinaturas de cheques, né? Não se admite, com respeito à pessoa pública, o deputado Riva, que é advogado, né, que é bacharel em direito, não é isso? E que é contador também da mesma forma do deputado, do conselheiro Humberto Mosaico, que eles simplesmente assinassem cheques de valores tão expressivos, né, sem que eles soubessem de que se tratava e da empresa a qual estava sendo destinada, até pelo volume, né, de cheques em tão pouco tempo. Eu venho analisando cada uma das teses da defesa. Essa questão do dólar, essa questão, eu não vejo que houve inversão do ônus da prova, não consigo ver isso. Provados os fatos dos quais eu disse aos senhores agora, para que os apelantes pudessem dizer que houve prestação de serviço, eles tinham que provar documentalmente. Isso é contrato, que não se prova por testemunho. É contrato, prestação de serviço. Então, eu estou entendendo que a responsabilidade, há um liame, sim, subjetivo, grave, os fatos são gravíssimos, e depois de ver esses fatos analisados, de todos esses recursos, as penas que foram impostas são absolutamente justas, equânimes, absolutamente de acordo com aquilo que foi colocado. Tempo mínimo de suspensão dos direitos políticos. Sua Excelência, o juiz prolator, teve o cuidado de, na sentença, não dar a perda da função pública para o presidente da Assembleia, para o deputado Riva, e deu apenas a suspensão da função de gestão, né? E eu não vejo como, em momento algum, alterar a sentença que foi prolatada, e estou afastando, repito, por escrito, enfrentando cada uma das teses dos apelantes, em mais de 100 laudas, enfrentando e trazendo a jurisprudência dos nossos tribunais e dos tribunais superiores a respeito do assunto. Negando o provimento aos apelos dos réus, dos requeridos, eu passo a analisar o apelo do Ministério Público.
não houve a perda da função pública, não se toca em mandato eletivo, em mandato parlamentar, isso é outra questão, é outro foro de discussão. A questão é perda da função pública e eu estou entendendo que o Ministério Público tem razão, porque é uma decorrência, inclusive, é uma consequência lógica, e eu estou, nesse ponto, reformando a sentença para dar a perda da função pública, sim, tanto ao presidente da Assembleia quanto ao conselheiro do Tribunal de Contas, trazendo um acórdão muito interessante do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde Sua Excelência, o relator, desembargador Pires de Araújo, ele diz o seguinte: a sanção da perda da função pública visa a extirpar da administração pública aquele que exibiu inidoneidade ou inabilitação moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível. A simples configuração de ato de improbidade administrativa não implica a condenação automática. É preciso que esteja, então, isso é ministeriano, é preciso que esteja, então, fundamentado. Então, eu coloquei exatamente isso, mostrando que hoje o conselheiro tem uma outra função, mas é a função que ele está exercendo no tempo da condenação irrecorrível. Na condenação, lógico, aqui na condenação onde ele tem. Então, hoje, eu estou trazendo esse entendimento, dizendo que, entendendo que a perda da função pública é medida de caráter obrigatório, na medida em que, provado o ato, o agente haverá de perdê-la, seja mediante a perseguição judicial ou, posteriormente, se houver na condenação penal. Eu justifico e eu estou, então, nesse ponto, provendo o apelo adesivo do Ministério Público. Repito, o voto também no recurso adesivo, ele é também bastante longo e Vossa Excelência poderá ter acesso tão logo eu possa disponibilizá-lo para Vossa Excelência. Indago dos municipais se eu preciso fazer alguma leitura, se gostariam que eu fizesse alguma leitura, se gostariam de ter vista, se gostariam de estão satisfeitos, se quer algum esclarecimento. Senhora Presidente, eu fiz a revisão, conquanto nós tenhamos ouvido Vossa Excelência com a atenção devida. Eu peço vista porque eu tenho algumas nuances que eu preciso aperfeiçoar no meu voto. A questão da empresa fantasma é de uma simplicidade franciscana, é claro, mas as nuances que envolvem o caso, é preciso que nós tenhamos uma segurança maior. Eu peço, então, vista para que eu possa fazer uma adequação do meu voto, que eu tenho um voto escrito, mas eu preciso desse tempo para fazer. Senadora Maria Francisca, gostaria de aguardar? Senhor Presidente, eu queria completamente a explicação de Vossa Excelência, e realmente é uma situação grave, mesmo porque Vossa Excelência também está acolhendo, né, o recurso proposto pelo Ministério Público, já praticamente, né, agravando a pena que foi imposta, para que a gente realmente possa trazer perante esse plenário uma decisão assim. Nós sabemos que o voto de Vossa Excelência não tem nem como discutir, é um tratado, com certeza é um tratado. Mas eu prefiro aguardar, né, o pedido de vista de revisor, mesmo porque existem também outros processos que nós temos no mesmo sentido do julgamento. Mas não resta dúvida que a situação é bastante grave, e eu prefiro então aguardar por pedido de vista, pedindo bem a Vossa Excelência, mesmo sabendo do esforço que Vossa Excelência teve no sentido de esclarecer item por item, mas seria realmente mais providencial aguardar.
em razão disso, senhora presidente, eu desejaria fazê-lo em conjunto. Eu não quero dar início ao julgamento daquele que sou titular para fazê-lo na próxima sessão também. Então eu adio esse julgamento para a próxima sessão também. Advogados, a pedido do relator, nós vamos então deixar para a próxima sessão. Como os senhores podem preparar também, a gente vai fazer de tudo para já deixar o voto disponibilizado, para que também os senhores possam de repente estar enfrentando até as questões que foram colocadas, e aí a gente, na próxima terça-feira, mas presta atenção, terça-feira a gente já vai ser 8h30 da manhã. Então nós já vamos começar, porque aí a gente pode inclusive dar um pouquinho mais de tempo, né? Tá? A gente tem o dia todo para julgar, e aí a gente pode dividir melhor também o tempo dos advogados, tá bom? Então, nós vamos adiar a conclusão do julgamento em face do pedido de vista.